Olá, bem-vindos. Para darmos continuidade então ao nosso estudo, estamos no início do livro do Êxodo. Então, muito obrigado a você que tem acompanhado, você que está inscrito no canal. É com muito carinho, com muita dedicação que nós fazemos este vídeo para poder transmitir o conhecimento, para poder estudar com vocês de maneira aprofundada a Sagrada Escritura. O nosso propósito, como eu já falei desde o início, é estudar o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são muito importantes para entendermos a história da salvação. E já estamos, com a graça de Deus, no segundo livro da Bíblia, que é o livro do Êxodo. Concluímos recentemente Gênesis e agora já estamos em Êxodo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2 de Êxodo, tá? Então pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta para a anotação, para assim fazermos a leitura bem tranquilo, como nós costumamos fazer, de todo o capítulo, que são 25 versículos, e depois nós entramos nos detalhes, nos estudos deste capítulo. Só recordando que o livro do Êxodo, dos capítulos de 1 até o capítulo 11, ele vai falar do fim da escravidão do povo hebreu. Mas antes nós vamos ver, os detalhes. Como nós vimos a opressão imposta pelo rei que não conheceu José, no primeiro capítulo nós vimos, e impôs opressão ao povo hebreu, porque crescia muito, se multiplicava demais. E o rei, temendo perder o poder, impôs então ordens e leis severas contra este povo, como nós vimos. Vimos também que a pessoa que é temente a Deus, como as mulheres, as parteiras, não obedeceram, não acataram a ordem do faraó de matar os meninos logo que nascessem. E elas foram abençoadas por Deus. Elas resistiram à ordem de morte. Leis de morte não se acatam, leis de morte não se obedecem. Isso fica bem claro para nós que somos crentes, que somos homens e mulheres de fé. Ok? Agora vamos então para o capítulo 2. Vamos para a leitura deste capítulo, bem tranquilo, são 25 versículos, como eu disse para vocês. Então vamos iniciar fazendo bem pausadamente a leitura e depois entrarmos no estudo, ok? Vamos lá então? Um homem da casa de Levi tinha tomado por mulher uma filha de Levi, que concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era formoso, escondeu-o durante 3 meses, mas não podendo guardá-lo oculto por mais tempo, tomou uma cesta de junco, untou-a de betume e piche, colocou dentro o menino e depô-la à beira do rio, no meio dos caniços. A irmã do menino ficou parada a alguma distância para ver o que lhe havia de acontecer. Ora, a filha do faraó desceu ao rio para se banhar, enquanto suas criadas passeavam à beira do rio. Ela viu a cesta no meio dos juncos e mandou uma de suas criadas buscá-la. Abriu-a e viu dentro o menino que chorava. E compadeceu-se. É o filho dos hebreus, disse ela. Veio então a irmã do menino e disse à filha do faraó:
queres que vá procurar entre as mulheres dos hebreus uma ama de leite para amamentar o menino? Sim, disse a filha do faraó. E a moça correu a buscar a mãe do menino. Toma este menino, disse-lhe a filha do faraó. Amamenta-o, te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o conduziu à filha do faraó, que o adotou como seu filho, e deu-lhe o nome de Moisés. Porque disse ela, eu o salvei das águas. Moisés cresceu. Um dia em que saíra por acaso para ir ter com os seus irmãos, foi testemunha de seus duros trabalhos e viu um egípcio ferindo um hebreu dentre seus irmãos. Moisés voltou-se para um e outro lado e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o ocultou na areia. Saindo de novo no dia seguinte, viu 2 hebreus que estavam brigando e disse ao culpado, por que feres o teu companheiro? Mas o homem respondeu-lhe, quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres porventura matar-me, como mataste o egípcio? Moisés teve medo e pensou, certamente a coisa já é conhecida. O faraó, sabendo do ocorrido, procurou matar Moisés, mas este fugiu para longe do faraó. Retirou-se para a terra de Madiã e sentou-se junto de um poço. Ora, as 7 filhas do sacerdote de Madiã vieram tirar água do poço e encher as gamelas para dar de beber às ovelhas de seu pai. Sobrevindo então alguns pastores, as expulsavam. Moisés, porém, tomou sua defesa e deu de beber ao seu rebanho. E voltando elas para junto de Raguel, seu pai, este disse-lhe, por que voltais hoje tão cedo? Elas responderam, um egípcio nos protegeu contra alguns pastores e além disso, tirou água ele mesmo e deu de beber aos animais. Onde está ele? Perguntou às suas filhas. Por que o deixastes partir? Chamai-o, para que coma alguma coisa. Moisés aceitou ficar em casa deste homem, o qual lhe deu por mulher sua filha Séfora. Ela teve um filho que Moisés chamou de Gerson, porque disse ele, sou apenas um hóspede em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas, que gemiam ainda sob o peso da servidão, clamaram, e do fundo de sua escravidão subiu o seu clamor até Deus. Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e reconheceu-os. Muito bem, esta é a leitura do capítulo 2 do livro do Êxodo, né? Nós vimos o relato do nascimento
de Moisés, que se tornará um grande líder, que conduzirá o povo para fora do Egito, né? E nós vimos também a fuga de Moisés, a sua juventude, a sua fuga para a terra de Madiã, né? E vimos que, infelizmente, Moisés chegou a cometer um assassinato, matando um egípcio. Mas este foi o escolhido de Deus. É ele que será o escolhido para tirar o povo da escravidão do Egito, né? Uma pessoa forte, um grande líder, quando se entrega nas mãos de Deus, ele é lapidado por Deus. Ele é lapidado por Deus para fazer a vontade de Deus, ok? Então, nós temos aí o relato do nascimento de Moisés. E nós vimos no livro do Êxodo, que, neste capítulo, que ele relata que um casal da mesma tribo, da tribo de Levi, né, tem um filho. Então, Moisés é descendente da tribo de Levi. Porém, eram hebreus que estavam escravos no Egito. E as chances deste menino crescer eram difíceis. Nós sabemos por quê. Nós vimos no capítulo anterior isso, né? Devido à imposição do novo rei do Egito, que vimos no capítulo anterior, que todo menino que nascesse dos hebreus era para as parteiras matá-los e preservar só as meninas, né? Essa era a ordem do rei do Egito. É uma lei, um decreto que ele baixou para conter, vamos dizer assim, a natalidade daquele povo que cresceu em grande número, né? Então, as chances deste menino sobreviver eram mínimas na concepção de seus pais, ok? Por causa de tudo isso. Muito bem. Diz o texto que sua mãe ocultou o tanto que pôde. Sua mãe tentou escondê-lo o tanto que pôde. E por fim resolve fazer uma cesta de junco para colocar o menino dentro e deixá-lo à beira do rio Nilo. Então essa cesta foi descendo o rio, com o menino dentro. Ela não sabia a sorte que esse menino iria ter, se iria sobreviver ou não, né? Porém, claro que talvez devido à situação, seus pais não tivessem nenhuma esperança de vida para o filho, né? Devido a toda essa realidade que eles estavam vivendo. Mas eis que ele é visto pela filha do faraó. A filha do faraó se encanta por este menino. Ela desce para se banhar no rio Nilo, diz o texto, enquanto suas criadas vigiam por volta, passeiam em volta do rio, né? Esta se encanta com o menino, sabe que é filho de hebreu, ela sabe disso, que é filho do povo hebreu, do povo escravizado ali pelo seu próprio pai. Mas diz o texto que ela se compadece. Ela se compadece daquela criança indefesa. Ao invés de ela fazer a vontade do seu pai, ela toma outra decisão, a filha do faraó, né? Ela quer cuidar deste menino. Ela salva a vida deste menino, né? Então existem, neste relato, aspectos valiosos a serem destacados, certo? E eu destaco o primeiro aspecto. O poder do faraó é opressor. Com suas leis oprime o povo. Porém, existem pessoas como essas mulheres que mantêm intacta sua vocação e sensibilidade pela vida. Essas mulheres mantêm intacta sua vocação e sensibilidade pela vida,
né? Não só a filha do faraó, mas como nós vimos no relato anterior, as parteiras que traziam essas crianças ao mundo também, né? A sensibilidade pela vida fala mais alto. Ok? Que bom. Segundo aspecto, estas mulheres são um exemplo, digamos, de desobediência civil. Sim, desobediência civil, de resistência contra aquilo que se opõe ao projeto de Deus, que é a vida. Tudo aquilo que vai contra a vida, que é o projeto de Deus, Deus é o Deus da vida. Essas mulheres, nesse aspecto que eu destaco aqui, nesse segundo ponto, elas são um exemplo de desobediência civil. Eu não dizia no vídeo anterior que tem ordem que não se obedece? Então, essas mulheres são um exemplo disso. Elas não acataram a ordem do faraó, porque elas estão do lado da vida. Aliás, elas são geradoras de vida, né? O terceiro aspecto também que eu destaco é Deus vai atuando simplesmente em favor dos que estão submetidos ao projeto de morte. Deus vai atuando, né, em favor daqueles que estão submetidos sob o jugo do poder de morte. Tá? Isto nos faz ficar atentos no meio também de nossa gente. Com esse texto nós fazemos uma leitura também do presente. E esse texto nos faz ficar atento no meio de nossa gente, de nossa realidade, tá? No hoje da história. A cada acontecimento, a cada lei, a cada mandado dos que regem nossos destinos e confrontar continuamente nossa caminhada à luz do projeto da vida ou do projeto de morte, para tomar um rumo que acreditamos necessário, né? Então, esse texto nos ajuda a refletir na realidade. Tem muitas leis hoje, na nossa história de hoje, que são leis de mortes, que se aprovam leis de mortes, e nós sabemos disso. E como pessoas de fé, nós temos que ficar atentos. E como pessoas de fé, nós temos que denunciar. E como é que nós denunciamos? Resistindo. Como é que nós denunciamos? Não acatando. Como é que nós denunciamos? Lutando em favor da vida, contra as leis de morte, que até hoje e ainda hoje acontecem, e a cada tempo e a cada momento existe uma lei. Ah, vamos fazer uma lei para aprovar o aborto, lei de morte. Vamos fazer uma lei para aprovar a eutanásia, que é a morte de pessoas idosas, como nós sabemos, lei de morte. Quem é crente não pode aceitar isso. Não pode dizer eu concordo. Ah, vamos fazer uma lei, que no caso do nosso país, o Brasil, não existe a lei de pena de morte para quem cometeu um crime. E que bom que não existe essa lei. Porque como crentes que somos, como pessoas de fé que somos, não podemos aceitar isso. Uma pessoa que se diz cristã, se diz temente a Deus, é a favor de leis que matam, então a sua fé é duvidosa. A sua fé não condiz com aquilo que você professa, né? Ou melhor, a sua decisão não condiz com aquilo que você professa. Então, como eu disse nesse terceiro ponto aqui, né? É preciso confrontar continuamente tudo isso. Esse texto, a Sagrada Escritura, né? Continuamente na caminhada à luz do projeto de Deus, que é o projeto de vida ou do projeto de morte.
para tomar o rumo que acreditamos necessário. Nós que vamos decidir qual caminho nós queremos. Somos de fé, homens e mulheres de fé, então, obviamente, que nós vamos escolher o caminho de Deus, que é o caminho da vida. Somos mais ou menos, então o rumo a seguir, claro, vai ser o caminho da morte. Né? Somos nós que tomamos a decisão. A palavra é colocada como luz para os nossos passos, mas a decisão de segui-la ou não é nossa. Somos livres, ok? Nos versículos de 11 a 25, vemos Moisés, um jovem. Aqui Moisés já está um jovem, né? Ele é um hebreu, nascido dos hebreus. Embora a sua mãe, como diz o texto, a sua mãe teve a graça de amamentá-lo, porque a filha do faraó entregou a ela, sem saber que ela era sua mãe biológica. Ela o amamenta, ela recebe um salário por isso, nós vimos no texto. Mas quando ele cresce, ela entrega a filha do faraó, porque senão sabemos as consequências. Né? Ela teve que ocultar que era a mãe desse menino. E ele foi criado no sistema egípcio. Moisés teve o melhor estudo, o melhor conhecimento. Moisés foi uma pessoa muito bem preparada pelos egípcios, porque ele foi criado pela filha do faraó, que o adotou. Então Moisés não era uma pessoa despreparada. Moisés não era um coitadinho. Ele teve do bom e do melhor, vamos dizer assim. Mas a sua alma era uma alma hebreia, ele era hebreu. Né? Na sua alma ele tinha uma vocação, que nós vimos aqui e vamos ver no texto agora. Tá? Então, nós vimos Moisés, um jovem que se interessa pelo aspecto humano e opressivo do sistema do qual ele mesmo vive. Ele se interessa por tudo isso. Ele não é um alheio da realidade. Ele se interessa pelo aspecto humano, mas opressivo do sistema em que ele vive, tá? Da realidade em que ele vive. Mas essa sensibilidade, que poderíamos chamar de primeiros passos da vocação de Moisés, tem de amadurecer. Tem que amadurecer. Tem que saber que encontrar formas, tem que saber encontrar formas para esta realização. Né? Tem que encontrar formas para essa sensibilidade, para essa vocação. Tá? Por quê? Não se trata de libertar alguns matando ou assassinando o opressor. Quando a Bíblia coloca esse relato, ela não está, o autor sagrado não está enaltecendo a atitude de Moisés. Pelo contrário, é uma atitude que causa repúdio para quem é de Deus. Quem é de Deus não mata o seu próximo, não tira a vida. Moisés, infelizmente, cometeu um assassinato. Então, ele precisa amadurecer essa ideia para libertar as pessoas, para libertar quem é oprimido. Não se liberta matando quem oprime. Não se liberta matando quem oprime, assassinando quem oprime. Tá? Porque libertação não significa violência. E isso está nos versículos de 11 a 14. Libertação não significa violência. Então isso precisa ser aprimorado na vida de Moisés, tá? E na vida de qualquer um de nós que pensa assim. Temos que lutar contra o poder opressor. Sim, temos que lutar, mas não com violência. Por quê? Violência gera violência. Né? Versículo 15. A fuga de Moisés para o deserto tem, além disso, um grande peso simbólico.
Um detalhe que nos chama atenção também aqui. Moisés, quando vê o egípcio judiando, castigando um hebreu, ele olha por um lado, ele olha por outro, diz o texto. E vendo que ninguém o vê, ele mata o egípcio. Só que no outro dia também diz o texto que ele encontra 2 hebreus, 2 da sua raça brigando. E ele vai tentar apaziguar, ele vai corrigir e leva uma lição de moral do seu próximo, do seu irmão de raça, vamos dizer assim, né? Quer me matar como matou o egípcio? Ele pensava que ninguém estava vendo, mas alguém viu, né? Então o que acontece? É hora de fugir desta realidade. É hora de fugir desta situação vivida. Então, aqui nós temos que a fuga de Moisés para o deserto, além disso tudo, tem um grande peso simbólico. Por quê o peso simbólico? Porque é necessário, muitas vezes, distanciar-se da situação vivida para compreendê-la melhor. Propiciar, além disso, o espaço e os ambientes necessários para o encontro com Deus. Ao retirar-se para o deserto, ele está se retirando da situação vivida até então para refletir, para meditar em tudo o que aconteceu. E também no deserto, ele vai propiciar o lugar do encontro com Deus, porque é um lugar de silêncio, como diz, é um deserto, não há ninguém por perto para o distraí-lo. Então ali se propicia o lugar do encontro com Deus, para refletir em tudo o que aconteceu na sua vida até ali e saber tomar um outro rumo, a sua vida, a sua vocação, trabalhar a sua vocação, tá? Muito bem. É no deserto que formaliza, podemos dizer assim, os termos de orientação que dará sentido à vida. Dará sentido à vida. Portanto, retiro, nós podemos lembrar aqui, quando nós falamos em fazer um retiro anual, tem muitas pessoas que têm esse hábito, e isso não é só para quem tem funções dentro da sua igreja, da sua comunidade, mas fazer um retiro é retirar-se do cotidiano para refletir na sua vida e formalizar a orientação da sua vida dali por diante. Moisés fez isso. Ao ir para o deserto, não só fugiu, mas repensou e se encontrou com Deus. Ok? Então ali se formaliza e dá sentido à vida. De novo no deserto, em um poço de Madiã, diz o texto, Moisés mantém a sua sensibilidade por quem está sendo oprimido. Então Moisés, ele se preocupa com quem está sendo oprimido. Ali as 7 filhas do sacerdote de Madiã, como nós vimos no texto. Aquela sensibilidade por quem sofre está no íntimo de Moisés. É uma vocação. Já é um chamado de Deus que precisa ser trabalhado. Tá? Então, ali no deserto, no poço de Madiã, Moisés mantém essa sensibilidade por quem está sendo oprimido. Ao que será chamado a defender não só umas poucas mulheres de maus tratos de alguns pastores, né? Mas um povo numeroso do mesmíssimo poder faraônico. Ele não vai ser dado mais a ele. Essa sensibilidade por quem sofre é tão grande que Deus vai querer contar com ele num determinado tempo da história, para poder libertar o seu povo do poder faraônico. Então isso tudo está sendo trabalhado
no interior de Moisés, no coração de Moisés. A sua vocação está ganhando forma. Ele defendeu o hebreu no Egito que estava sofrendo nas mãos de um egípcio. De maneira errada, mas defendeu. Então ali já tem uma sensibilidade que nem ele sabia que tinha. Então agora aqui no deserto, né, nesse novo ponto de Moisés, está sendo trabalhada essa vocação. Ele novamente defende quem é oprimido. As filhas do sacerdote de Madiã defende de uns pastores que tomavam o seu lugar ali, na hora de dar água para as suas ovelhas, né? Então essa vocação está sendo trabalhada e ele vai ser chamado a libertar um grande povo do poder faraônico, não só algumas pessoas, tá? O capítulo termina com uma espécie de prólogo do que será o tipo de relação que Deus assumirá com os escravos do Egito. Até aqui, Deus esteve, digamos, oculto. Deus esteve ausente, vamos dizer assim. E note-se que a sua chegada, a chegada de Deus ao relato, motiva os lamentos dos escravos oprimidos e a sua situação real, o que eles estão vivendo, né? Assim fica definida de uma vez por todas, não somente nessas narrativas, a posição de Deus em relação à história humana. Deus sempre vai estar do lado de quem sofre, de quem é oprimido, tá? Deus interessou-se por eles, diz o texto, pelos escravos. Versículo 25, que nós lemos, né? Que se queixavam de sua escravidão. Este aqui é o centro do capítulo 2 que nós estamos estudando. Quando Deus olha, quando Deus escuta o lamento do povo oprimido no Egito. Então aqui, no versículo 23 a 25, nós temos o centro da leitura do capítulo 2. Ok? Não podemos perder o foco para compreender quem é Deus na história da salvação e na história de nossa gente. Nunca podemos perder esse foco. Quem é esse Deus na história da salvação e do nosso povo? Senão, se perdermos o foco, corremos o risco de acreditar que, de alguma maneira, Deus simpatiza com o opressor. Podemos, quando perdemos o foco, podemos entender que Deus está do lado do opressor. Maneira equivocada de ver, né? O que contradiz a posição que Deus adotou a partir daqui, desse texto que nós vimos. E que nós estamos vendo desde Gênesis, né? Qual é a mensagem disso tudo para nós, desta leitura? A mensagem que eu tiro para nós refletirmos, e depois você pode reler o texto novamente, é resistência. Resistir às leis de morte. Isso é muito importante para quem se diz pessoa de fé, tá? Que são contrárias ao plano de Deus. Resistência. É dever de quem crê. É dever do homem e a mulher crente, de fé. Tem leis e ordens que não se obedecem. Mais uma vez eu repito aqui. Como as mulheres deste capítulo, se opor ao sistema de morte não é errado. Não é errado. Errado é ser conivente com o sistema e se dizer uma pessoa temente a Deus. Isso é errado, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do estudo do capítulo 2 e assim vamos nos preparando para estudar o próximo capítulo, o capítulo 3, onde nós vamos ver o chamado. Vocação significa chamado. Nós vamos ver a vocação de Moisés. Espero vocês. Um abraço a todos e até lá.